Começa agora o programa Colocando em Prática, com Youssef Zaidan Filho. Rádio Cloud Coaching. Olá, amigos da Rádio Cloud Coaching. Mais um programinha nosso de falar sobre a nossa vida do dia a dia. E hoje quero trazer mais uma dica para vocês de um livro muito importante que estamos vivendo aí, né, nessa vida da correria, pós-pandemia e tudo mais, e correndo atrás de emprego e não sei o quê. E o Jeffrey Pfeiffer trouxe um livro muito importante da Alta Books, com o título Morrendo por um Salário. E ele traz como as práticas modernas de gerenciamento prejudicam a saúde dos trabalhadores e o desempenho da empresa. E aí tem uma pergunta muito importante: o que nós podemos fazer a respeito? O Jeffrey Pfeiffer, ele é professor de graduação na Graduate School of Business da Universidade de Stanford. Então, é um cara que vem ao longo do tempo estudando muito sobre esse programa, estudando muito sobre isso. Ele fez, para escrever esse livro, uma pesquisa com 61% dos funcionários que afirmam que o estresse no trabalho os deixou doentes. 7% disseram ter sido hospitalizados. O estresse ocupacional custa aos empregadores norte-americanos mais de 300 bilhões de dólares por ano e pode causar 120 mil mortes excedentes a cada ano. Na China, em torno de 1 milhão de pessoas morrem por ano devido ao excesso de trabalho, literalmente morrendo por um salário. Isso não pode continuar, vocês não acham isso? Então, nesse livro, ele organiza uma grande variedade de dados e exemplos de todo o mundo para expor a verdade estarrecedora sobre a vida profissional moderna. Embora as organizações permitam práticas de gestão que adoecem e matam seus funcionários, essa política não aumenta a produtividade ou o lucro, criando assim uma situação em que todos perdem. Então, esse é o verdadeiro perde e ganha. E, sabendo disso, eu fiz aqui um apanhado no livro e trouxe algumas razões, né, que essa epidemia, nós podemos dizer assim, revelou que 10 exposições ocupacionais relacionadas a decisões do empregador que afetam a saúde e a longevidade dos funcionários hoje, dos empregadores hoje. No mundo em que nós estamos tendo uma preocupação muito grande com a experiência do colaborador dentro da organização. Então, ele colocou a primeira delas como sendo essa epidemia, né, essa exposição, está ligado ao desemprego. Às vezes, embora não unicamente como uma consequência de demissão, mas a pessoa, por ficar desempregada há muito tempo, e o foco dela é sempre buscar emprego, ela esquece de se preparar para essa nova posição. E ao longo da vida, ficam pessoas aí anos sem arrumar emprego, vivendo numa condição mínima, e isso afeta a saúde. Uma outra coisa que tem preocupado muito, e nós estamos falando isso da estatística nos Estados Unidos, eu nem falei de Brasil, estou falando dos Estados Unidos, não ter um plano de saúde. E a gente briga aqui no Brasil, né? As empresas não pagam plano de saúde. Nos Estados Unidos, isso é o segundo maior problema de saúde ocupacional, morte e doença de trabalhadores. Não ter um plano de saúde. Isso é
mexe com a saúde. A nossa saúde já não é boa. E aí eu estava analisando esses dias, falando um pouquinho sobre isso. O que será que leva as pessoas a tanto problemas de saúde na vida atual? Quando a gente fala a vida em sociedade e tudo mais, com certeza, depois de ler esse livro, com certeza são as condições de trabalho, ou falta de trabalho, né? As condições de trabalho, quem trabalha hoje, e a falta de trabalho para aqueles que não têm trabalho. Com certeza é um dos maiores problemas da saúde nossa, no nosso Brasil, inclusive. O terceiro são os turnos de trabalho. Em oposição aos turnos diurnos habituais, expedientes mais longos, né, como turnos de 10 ou 12 horas, em contraste com as 8 horas tradicionais de trabalho. E eu estive analisando hoje, por exemplo, você vê shoppings e lojas abrem até os domingos. Quer dizer, as pessoas perderam o seu dia de trabalho, perderam o seu dia de descanso. Na verdade, é isso, perderam o seu dia de descanso, de estar com a família, de passear, programar. Férias, pensar em férias é um problema. E quando se pensa em férias, você fala, vou sair de férias, em vez de aproveitar as férias, ele pensa, será que eu vou ter um emprego quando eu voltar? Então, não é só turnos de trabalho. O quarto são as jornadas semanais mais longas, que acabamos de falar agora. Por exemplo, mais de 40 horas semanais. As pessoas estão trabalhando mais de 40 horas semanais. E com salários reduzidos. Eu preciso pagar as contas, então eu aceito qualquer coisa. Vou trabalhar fora do meu horário, de meu descanso. E quando não ele trabalha nas 8 horas, ele tem que procurar um outro bico para fazer no final de semana, alguma coisa, para completar a sua renda, para ter mais tranquilidade. A quinta é a instabilidade no emprego. Por exemplo, devido à demissão de colegas. Começa aquela questão das empresas reduzirem o seu quadro de funcionários, e isso gera o quê? Gera uma instabilidade de emprego. Será que eu serei o próximo? Então, trabalhar hoje numa organização é de se pensar, será que eu serei o próximo? O sexto são os problemas para equilibrar trabalho e família. Imagine, pais de família que têm filhos pequenos, pensar na escola, pensar no futuro da família, pensar na sua casa própria. Tem muitos que pagam pagam a sua empréstimo de casa própria, vivem com a questão dos problemas que nós já falamos anteriormente, né? A instabilidade no trabalho, e às vezes precisa aumentar o seu turno de trabalho, precisa fazer as jornadas mais longas para poder realmente ter a renda para equilibrar, né, a questão do trabalho e da família. O sétimo, pouco controle sobre o ambiente de trabalho e o emprego, incluindo pouca liberdade de decisão. As pessoas hoje não tomam decisão. E nós estamos brigando para que isso aconteça. Nós estamos fazendo para que isso aconteça. Para que as pessoas tenham a sua vida. Eu escrevi há pouco tempo um artigo que devo estar fazendo um programa sobre isso, sobre a questão da experiência do trabalhador no trabalho, para ter essa experiência no seu trabalho. Então, ter pouca decisão, tomar pouca decisão, é um dos problemas que levam à doença, né? E a gente não percebe isso, parece que não é, puxa, tomada de decisão leva à doença? Leva. Incrível isso. Expectativas ocupacionais exageradas, como pressão para trabalhar mais rápido. Os maiores problemas que nós temos hoje de doenças da coronária, como infarto, como derrame, como pressão alta, é exatamente a pressão que é exigida da gente no nosso trabalho. Cada vez mais nós vivemos num mundo de urgências. Com a velocidade, com as informações e tudo mais, isso está trazendo para o trabalhador a doença ocupacional, mais rápido do que a gente imagina.
Não é só trabalhar com pressão para trabalhar mais rápido, mas a doença também vem muito mais rápido do que a gente pensa. Então, nós estamos tendo aí jovens com 40 anos tendo infarto, derrame, jovens com 20, 28 anos, 25 anos tendo doenças ocupacionais que parecem ser como derrame, infarto, uma fatalidade, mas não é. A gente precisa fazer um histórico de saúde dessa pessoa para saber o porquê isso ocorre. E, com certeza, se a gente fizer esse histórico, se a gente fizer esse estudo, está relacionado ao trabalho. A oitava é sobre as expectativas ocupacionais exageradas, com a pressão para esse trabalho mais rápido, né? Essas expectativas ocupacionais traz para a gente a questão de se trabalhar muito rápido e essas expectativas com o futuro. A nona é um ambiente de trabalho com baixos níveis de apoio social. Por exemplo, não ter relações próximas com colegas de trabalho que oferecem apoio social para mitigar os efeitos do estresse ocupacional. Vamos ter um trabalho agora, quando fala de trabalho, equilíbrio de trabalho e família, nós vamos ter um problema mais grave agora com o trabalho home office. O home office, ele causa isso, essa doença, né? Porque eu virei a minha casa, além de ser minha casa, virou um lugar de trabalho. E o relacionamento familiar, esposa trabalhando, marido trabalhando, filhos em casa quando não tem aula, e a gente não tem mais, né, o tempo de fim de semana, porque isso tudo está esticado agora, com uma longa jornada, vai trazer doenças ocupacionais. E a última é um ambiente na qual as decisões de trabalho e contratações parecem injustas. Não parece, mas nós temos algumas preocupações com relação ao ambiente de trabalho. Eu falei muito isso antigamente. Não é só o ambiente, mas com as pessoas que estão lá. As decisões que são tomadas no nosso ambiente de trabalho trazem para a gente preocupações. Então, gente, não deixe de ler um livro chamado Morrendo por um Salário. Isso vai te ajudar a olhar a sua saúde, né? Principalmente na sua área ocupacional. Ter uma saúde ocupacional perfeita é fundamental. Mas eu sei, muitas pessoas vão falar, mas como eu posso, né, fazer isso? Não viver o mundo de hoje nessa velocidade? Se eu soubesse, essa é a pergunta do $1 milhão. Se eu soubesse, com certeza eu estaria milionário, porque como equilibrar isso, como não morrer por um salário no mundo em que nós estamos vivendo, é complicado. Eu tive refletindo esses dias sobre isso e cheguei a uma conclusão assim um pouco, né, drástica, mas eu vejo que a humanidade está se desfazendo, nós estamos perdendo a nossa humanidade. Por conta de toda essa tecnologia avançada que estamos vivendo, a nossa humanidade está se desfazendo, porque vivemos muito pouco tempo nosso com relacionamento tete a tete. E como eu disse, eu fiz uma pesquisa esses 15 dias que eu estive de férias e duas coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, eu percebi. Eu saí de férias, mas fazendo uma pesquisa, porque há mais de 20 anos eu estudo o ser humano. E fui para a praia. Há mais de 10 anos que eu não ia para a praia. Muito tempo não ia. Meu filho falou, vamos para a praia, pai. Falei, vamos para a praia. Minha esposa também queria ir para a praia, ela teve câncer, não podia ir para a praia. E depois, com 10 anos indo para a praia, eu pude observar o comportamento humano. Na praia, não vi uma pessoa sem o seu celular. Eu acho que fui eu o único. Só fui o único que fui sem celular na praia. Todos levaram seu celular, por incrível que pareça. E, com certeza, as pessoas não puderam aproveitar, porque ficaram tão conectadas, esqueceram de ver o mar, de ir à onda, de tomar o seu sol, esqueceram, porque foram para a praia com o seu celular, muitas pessoas trabalhando. Eu não acreditei.
E continuei as minhas férias. Aí fui para o interior de São Paulo, para um parque aquático lá em Olímpia, e onde eu pude, na entrada, quando eu cheguei para ficar esses dias no parque aquático, as pessoas vendendo capinhas para você pendurar o celular, para não pegar água. Incrível! Dentro desse parque aquático, todas as pessoas com essas capinhas, indo para a piscina com o celular, indo para os brinquedos com o seu celular, conectadas, sentadas lá no parque, dentro da piscina, falando no seu celular. Eu achei isso incrível. Então, eu acho que nós estamos perdendo a nossa humanidade. Leia esse livro, Morrendo por um Salário, e veja se vale a pena tudo isso na tua vida. Qual é o seu propósito e o que você quer fazer na vida. Até o próximo programa. Chegamos ao final do programa Colocando em Prática, com Youssef Zaidan Filho. Rádio Cloud Coaching. Ouça Colocando em Prática, com Youssef Zaidan Filho, sempre às segundas-feiras, às 8h30 da manhã, com reprise nas terças, às 11h30 e na quarta, às 14h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.